Boa tarde a todos. Obrigado por atenderem essa convocação que reúne aqui, não todas, mas representando a todas as lideranças da oposição e partidos de oposição, representando a liderança da oposição, tanto no Congresso Nacional, seria o senador Isalci, que não pôde estar presente, e representando a liderança da oposição no Senado, o senador Jorge Seife. O senador Rogério Marinho não pôde estar presente, embora todos tenham contribuído nessa manifestação que nós vamos ler. Seife pela oposição. Eu, como líder do PL no Senado, já há 4 anos, preparei a minha manifestação na mesma linha, que também vou ler. A deputada Bia Kicis, o deputado Crisóstomo, representam tanto o PL quanto a oposição da Câmara dos Deputados e vão se manifestar também. Ao final, naturalmente, aberto a perguntas, como sempre fazemos. Dito isso, lamentando que não coincidentemente tudo está acontecendo no primeiro dia do recesso, mas não esperavam a nossa rápida mobilização, porque estamos alerta a tudo que está acontecendo no nosso país. Passo a leitura da manifestação como líder do PL no Senado Federal nesse momento de grave abalo institucional. Conforme amplamente divulgado pela imprensa, o ex-presidente Jair Bolsonaro foi novamente alvo de medidas cautelares arbitrárias determinadas pelo ministro Alexandre de Moraes. É sempre bom lembrar que Bolsonaro não foi condenado. O que temos hoje em curso no Brasil é, então, uma perseguição política que ficará para a história. Nada do que estamos assistindo nesses intermináveis inquéritos do STF tem base no Estado democrático de direito. Vivemos um estado de exceção no Brasil. É visto com preocupação situações reais hoje no nosso país. Perseguição explícita a opositores do governo, censura, restrições às liberdades, violação ao devido processo legal, cerceamento do direito de defesa, violação de prerrogativas de advogados e também de prerrogativas de parlamentares, capitulação das Forças Armadas com perseguição a oficiais da alta patente e cortes sucessivos no seu orçamento. E, sobretudo, um Congresso anulado nas suas funções legislativas e subjugado por outro poder, no caso, pelo Poder Judiciário. Precisamos agir com firmeza e repúdio a mais essa ação de perseguição contra o nosso presidente e a oposição. Os parlamentares brasileiros, especialmente a oposição no Congresso Nacional, precisam urgentemente fazer valer a nossa Carta Magna, a nossa Constituição, que vem sendo rasgada pelo STF, com o intuito de calar os brasileiros. E querem começar silenciando nosso líder maior, o presidente Jair Messias Bolsonaro. Democracia aqui não é. Assinam o senador Carlos Portinho, senador Isalci Lucas, senador Jaime Bagatoli, representando a todos os 14 senadores do PL no Senado. Com a palavra o senador Jorge Seife, como líder da oposição no Senado e oposição no Congresso, representando o senador Isalci. Senhoras e senhores da imprensa, muito obrigado pela presença dos senhores, por essa convocação, nesse momento tão delicado da democracia do nosso país. Esses dias, o presidente da maior democracia do mundo, o presidente da maior economia do mundo, o presidente da maior força bélica do mundo se manifestou acerca do Brasil. Disse que nós vivemos um regime. E o que ocorreu hoje de manhã contra o presidente Jair Bolsonaro, as sanções sobre ele, sobre falar com seu filho, sobre utilizar suas redes sociais e tantas outras sanções, só demonstram que o presidente Donald Trump tem razão em suas palavras. Vou ler a carta da oposição no Senado. Brasília, 18 de julho de 25.
o Brasil assiste mais uma vez a um grave episódio de perseguição política disfarçada de ação judicial. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi novamente alvo de medidas cautelares arbitrárias determinadas pelo ministro Alexandre de Moraes, que, em nome da autoridade, tenta impor o silêncio ao principal líder da oposição do país. Lembrando às senhoras e senhores que vários institutos de pesquisa demonstram que, mesmo inelegível, o presidente Bolsonaro lidera todas as pesquisas para a corrida presidencial de 2026. As medidas impostas, como a proibição de uso de redes sociais, comunicação com diplomatas estrangeiros, de manter contato com aliados políticos e até com seu próprio filho, se isso não é medida de um regime ditatorial, eu não sei o que é. O deputado Eduardo Bolsonaro, além da imposição de tornozeleira eletrônica, não se sustentam juridicamente e ferem princípios constitucionais fundamentais, como o devido processo legal, dignidade da pessoa humana e proporcionalidade. Não há condenação, não há provas inequívocas de crime, há sim uma escalada autoritária e uso de aparato judicial como instrumento de repressão política. Trata-se de um movimento perigoso que ameaça as bases do Estado de Direito e transforma a divergência em delito. A criminalização de opiniões, cerceamento de liberdade de expressão e tentativa de neutralizar lideranças por vias judiciais colocam em risco a própria democracia. Criticar autoridades, denunciar abusos e participar do debate público são direitos garantidos pela Constituição Federal e não podem ser tratados como afrontas institucionais. O contraste com o passado recente é evidente. Em 2016, Dilma Rousseff discursou na ONU para denunciar um suposto golpe de Estado. Em 2017, advogados de Lula foram à Europa questionar decisões do judiciário brasileiro. Em 2018, a defesa do ex-presidente recorreu à ONU para impedir sua prisão, do então ex-presidente Lula, para impedir sua prisão enquanto ele próprio, mesmo condenado por mais de 20 juízes, pôde viajar ao exterior para fazer suas denúncias contra instituições brasileiras, sem sofrer qualquer censura, prisão domiciliar ou restrição de fala. Por que, então, agora, pergunto às senhoras e senhores que nos acompanham aqui no Senado e em todo o Brasil, se trata com tamanha rigidez um ex-presidente que sequer foi condenado? Enquanto se restringe liberdade e tenta se calar adversários, vemos, ao mesmo tempo, a relativização da corrupção de réus confessos da Lava Jato, o perdão bilionário de escândalos que drenam os cofres públicos, abandono dos aposentados, aumento de custo de vida e o avanço do aparelhamento do Estado. Uma cortina de fumaça encobre o caos econômico e moral instalado em nosso país, desviando a atenção para perseguições políticas seletivas. Diante desse cenário, senhoras e senhores, o Congresso Nacional precisa reassumir o seu papel constitucional. É dever do Legislativo, especialmente do Senado, agir com independência e responsabilidade para conter os excessos de um poder que, cada vez mais, ultrapassa os limites da legalidade e da razoabilidade. Quando decisões individuais violam liberdades fundamentais, silenciam representantes eleitos e interferem diretamente na vida política nacional, o Parlamento deve reagir com firmeza para restabelecer o equilíbrio entre poderes e proteger os direitos do povo. É hora, senhoras e senhores, da sociedade brasileira se posicionar com coragem, que não nos falta. O povo deve voltar às ruas, de forma pacífica e ordeira, como sempre fizemos, e exigir respeito à Constituição, à liberdade e à democracia. Nenhuma toga está acima da lei, nenhum cargo autoriza perseguição, nenhum brasileiro deve ser silenciado por pensar diferente. Somos 213 milhões de cidadãos livres e a Constituição é clara: todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente.
eleitos diretamente, nos termos da Constituição Federal. Por tudo isso, reafirmamos nosso repúdio à censura, à intimidação, à perseguição e à tentativa de humilhação de um ex-presidente da República. O silêncio, senhoras e senhores, jamais será uma opção diante da injustiça. Assino essa carta. Carlos Portinho, líder do PL, Senado Federal. Sóstenes Cavalcante, líder do PL da Câmara dos Deputados. Rogério Marinho, líder da oposição no Senado. Deputado Zucco, líder da oposição na Câmara dos Deputados. Senador Isalci Lucas, líder da oposição no Congresso Nacional. Senador Jorge Seife, vice-líder do PL no Senado Federal. Muito obrigado. Bia Kicis. Boa tarde. Falo aqui como vice-líder da minoria na Câmara dos Deputados, representando aqui a nossa líder, deputada Carol Detoni. Todos nós estamos indignados diante dos fatos que estamos acompanhando e hoje com essa escalada tão violenta de abuso de autoridade e de violação aos mais básicos direitos e garantias fundamentais. Nós sabemos que todo esse processo, essa história de golpe, essa ficção, não se sustenta. Nós sabemos que a denúncia que foi apresentada não se sustenta senão em narrativas e ilações. Estamos vivendo um momento de verdadeira barbárie, onde corruptos confessos são liberados, saem pela porta da frente da justiça, têm as suas delações anuladas, condenações, e pessoas inocentes, simplesmente por serem opositoras a esse regime que hoje tiraniza o Brasil, são caladas, são presas, são perseguidas. Qualquer um, hoje, que se opõe a esse regime, pode ser censurado ou preso a qualquer momento, sem nenhum motivo. O presidente Bolsonaro não cometeu crime algum. Se é que podemos dizer, o único crime que ele possa ter cometido foi ter se oposto ferrenhamente a esse regime. Eu, como advogada, procuradora que fui por 24 anos, vislumbro violação atrás de violação, abuso atrás de abuso. Essas medidas cautelares agora impostas não se sustentam na lei, não se sustentam na nossa Constituição. Isso está simplesmente transbordando das fronteiras do Brasil. O mundo assiste hoje. O Brasil, que sempre foi um país democrático, passados o regime de exceção que houve, ditadura militar, regime de exceção, nós nos vangloriávamos, comemorávamos, celebrávamos a nossa democracia. Hoje, nós só podemos nos envergonhar do regime que hoje rege o nosso país. Mas, além da vergonha que carregamos, porque o nosso país tem se tornado um pária internacional, a nossa diplomacia é ignorada, não tem nenhum valor, infelizmente, uma diplomacia que sempre orgulhou o nosso país, nós temos também, além da vergonha, nós temos a coragem, a determinação de prosseguirmos. Não vamos desistir. Queremos registrar que estamos ao lado do nosso presidente Bolsonaro. Ele não está só. Querem calá-lo, assim como querem nos calar, assim como querem calar a população brasileira, chamada outro dia de pequenos tiranos. 213 milhões de pequenos tiranos, chamados assim por uma ministra do STF. Se alguém ainda quer fingir que vivemos uma democracia, se alguém ainda quer fingir que está tudo normal, eu acho que essa pessoa precisa de uma internação, porque não dá para continuar enganando o povo brasileiro. Essa pessoa precisa ser internada no manicômio, porque está muito claro que nós não vivemos mais uma democracia. E estamos juntos com o nosso presidente Bolsonaro. Quero dizer que houve uma reunião de bancada hoje, virtual, porque pouquíssimos estamos em Brasília. Segunda-feira teremos uma reunião presencial aqui no PL, na liderança do nosso partido. Vamos solicitar o fim do recesso branco, queremos uma reunião, um encontro com o presidente Hugo Mota e queremos que essa casa cumpra o seu papel, que essa casa não se curve à ditadura da toga. Muito obrigada. Deixa... o que vi hoje?
Antes que vocês me perguntem, sim, eu estava na casa da Michele com Michele Bolsonaro até 15 minutos atrás. O que vi hoje? Eu vi nascer da humilhação, eu vi nascer da perseguição, a maior líder que esta nação poderia esperar. Eu quero falar com a nação conservadora. O nosso líder vai se silenciar por algum momento, por uma imposição da Suprema Corte. Mas nós somos milhões de Bolsonaros. Não tem mais jeito, Bolsonaro se multiplicou. E hoje, o que fizeram com a esposa de Bolsonaro, se era apenas para conduzi-lo, para colocar uma tornozeleira, por que entraram na casa fortemente armados? E por que forjaram dentro da casa dele uma situação de tamanho constrangimento a uma mulher de pijama? Eu só espero que essas imagens não vazem. Está ouvindo, Suprema Corte? Que essas imagens não vazem. Mas encontraram lá uma mãe que, como uma leoa, brigou por sua filha e que, como uma esposa, brigou por seu lar. Mas da humilhação nasceu uma grande líder. Bolsonaro vai se calar e quem vai nos conduzir neste momento é a maior líder da oposição, a maior líder da nação conservadora. Somos mais de 50% da população brasileira. E eu quero falar com as mães, as mulheres, as donas de casa. Nós vamos nos unir em solidariedade a uma dona de casa que se tornou a maior líder dessa nação. O dia de hoje, que era para ser um dia de humilhação e de dor, foi o dia que a nação viu parir a maior líder que essa nação vai ter. Essa é a minha fala. Espera aí. Desculpa. Não precisavam ter entrado armado na casa dele se era tão somente para levá-lo para colocar uma tornozeleira. Vocês acham que a medida foi correta? Tão somente isso. Mas vamos aguardar que esses detalhes, eles que estavam dentro de casa, vão trazer para vocês. Mas acreditem, o Brasil ganhou uma grande líder hoje. Bom, vou falar rápido com vocês, porque desde 2024 eu já vinha falando que isso está para acontecer. Que essa perseguição iria acontecer a todos os aliados do Bolsonaro. Por incrível que pareça, eu acho que ainda vocês não perceberam que eu sou o único senador da República censurado, que teve o salário bloqueado, verba suspensa de gabinete, passaporte suspenso e todas as outras violações de direitos humanos violados e já vai completar 2 anos. E bem lembrado, eu não tenho nenhuma denúncia, não fui denunciado em nada. Em 2023, a imprensa colocou uma dúvida na sociedade, dizendo que eu poderia estar envolvido no dia 8 de janeiro. E eu estava investigando por conta de um órgão que tem aqui dentro do Senado, que me dava a obrigação de investigar, inclusive convocar ministros. Então, isso já era previsto, eu já dizia isso, vocês podem olhar no passado os vídeos, que isso iria acontecer por conta de perseguição política apenas. E saiu uma decisão do órgão internacional interparlamentar ligado à ONU, nos Estados Unidos, condenando o ministro Alexandre de Moraes por violações alegadas de direitos humanos contra o senador Marcos Duval, ameaça, atos de intimidação, ausência do devido processo legal em processos judiciais contra parlamentares, violação da liberdade de opinião e de expressão, violação da liberdade de circulação, indevida invalidação, suspensão, revogação ou outro ato que obstrui o exercício do mandato do parlamentar. Isso é um órgão, 130 países votaram de forma unânime a favor desse relatório. Então, já está na ONU. O que mais me impressiona é a passividade da sociedade, principalmente da imprensa, que já está na cara, não tem o que ser discutido, que nós estamos sofrendo uma ditadura, que nós estamos numa ditadura. Não há mais o que dizer. Vocês têm que parar agora e entender que a geração de vocês vão sofrer por isso. Não é só nós que temos que brigar aqui, é todo brasileiro e principalmente vocês da imprensa, pela força da imprensa. Para dar golpe de Estado, basta manipular as informações e gerar medo na sociedade. O que Alexandre fez? Qualquer coisa, presos. Qualquer coisa, censurado. Qualquer coisa, tornozeleira. Gera medo. E vocês gerando notícias que não eram verdadeiras. Como se nós, da direita, estivéssemos planejando o ataque do dia 8 de janeiro, que está por vir a verdade absoluta do que aconteceu no dia 8 de janeiro. E aí vocês vão
acredito eu que vocês não vão ficar impressionados. E outra, tem gente ainda já condenada por corrupção e violação contra a mulher no governo do Distrito Federal, no governo ibanês, que a Justiça já determinou, já condenou em segunda instância por corrupção, lavagem de dinheiro e agressão à mulher com medida protetiva, e ele continua no cargo. O governador ibanês continua mantendo ele no cargo, um criminoso, que quebrou os direitos da mulher e ainda, na segunda instância, foi condenado novamente por corrupção. Então, nós precisamos salvar esse país e nós não vamos ficar aqui apáticos ou vitimizados. Nós vamos para cima. Segura que nós vamos para cima. Deputado, pela oposição, deputado Crisóstomo. Sou o deputado federal, Coronel Crisóstomo, vice-líder da oposição na Câmara dos Deputados. Chegou o momento de nós dizermos o seguinte: chega de perseguição! O Brasil não quer isso. O povo brasileiro não aceita isso. Não somente nós, parlamentares aqui do Congresso Nacional, mas chega! Nós não podemos ter um único sujeito, uma única autoridade perseguindo impiedosamente um presidente, um ex-presidente que só pensa em fazer coisas boas para o Brasil, que nos orienta a não fazer coisa errada, até mesmo com as emendas. Ele sempre nos orienta, faça a coisa certa pelos brasileiros. Não há tempo mais de nós lutarmos por isso. E na década de 60 e 64, a imprensa agiu em favor do povo. Está na hora da imprensa brasileira agir em favor do povo brasileiro. São os senhores que estão aqui, não somente nós, deputados e senadores, os senhores que são da imprensa brasileira, defendam o Brasil, defendam o nosso povo. Nós não aguentamos mais isso, queremos paz, o Brasil quer paz, senhores. Nós estamos entristecidos com isso que aconteceu com o presidente Bolsonaro agora. Algo totalmente ilegal dentro do processo jurídico. Eu relatei sobre o IOF com 383 assinaturas. E um outro poder derrubou a vontade do povo brasileiro com 383 assinaturas. Eu fui o relator. Quanta tristeza a gente lutar, fazer um relatório pensando no Brasil, nos mais pobres, e um outro poder, um único cidadão, derruba a vontade de 383 deputados e praticamente a aclamação do Senado. Aonde nós vamos chegar? O que querem fazer do Brasil? Porque o comunismo já está à porta. Eu só quero fazer o último pedido aqui agora para as Forças Armadas. Eu sou das Forças Armadas, me orgulhava das Forças Armadas, me orgulhei das Forças Armadas em 64, embora fosse ainda menino, criança. Hoje eu quero dizer o seguinte: Forças Armadas, estejam ao lado do povo brasileiro, estejam ao lado da democracia. Deputado, o senhor falou de 64, o senhor citou 64, deputado, queria que o senhor explicasse um pouquinho melhor. O senhor falou que a imprensa em 64 ficou do lado do povo, agora o senhor está invocando as Forças Armadas para ficar do lado do povo. O que o senhor quer, basicamente, com isso, fazendo referência a 64 duas vezes o senhor fez? É um complemento aqui que Mas só para a gente poder entender. Com relação às Forças Armadas, foi dito, inclusive, na minha manifestação, há generais de alta patente presos e há um corte sucessivo no orçamento das nossas Forças Armadas. Há uma preocupação muito grande sobre a defesa do nosso país. Isso é suficiente, é a resposta. Líder, a gente Próxima só quer entender, pergunta. Mas a questão não foi orçamentária. Porque não foi orçamentária. A questão foi que A posição do parlamentar é individual e ele tem o direito de falar pela sua posição. O assunto não é esse. Vamos ao assunto e à posição das lideranças que manifestaram pelo conjunto. Sobre 1964, um integrante do bloco que vocês trouxeram aqui, das lideranças que o senhor trouxe aqui, disse que a imprensa tem que fazer a defesa como fez em 1964.
Eu quero entender se vocês estão defendendo, como grupo, como bloco, como lideranças, algum tipo de interferência das Forças Armadas nesse processo do Supremo Tribunal Federal? Acho que nós falamos à toa. Peraí. Não, Eu vou responder. Nós estamos falando exatamente o oposto. Peraí, Marcos, O eu vou oposto. responder. O que a gente quer é democracia. O que a gente não tem no país hoje é uma democracia real. Hoje há exilados políticos. Hoje há jornalistas perseguidos. O que a gente está dizendo aqui é que a sociedade aonde se inclui a imprensa, é que a sociedade aonde se inclui também as Forças Armadas, que todos olhem para o que está acontecendo, porque o mundo está olhando, e não é os Estados Unidos apenas. A Alemanha está se manifestando e a imprensa alemã está se manifestando. A OTAN está se manifestando. E por que a referência a 1964? A referência para a sociedade, a referência sobre golpe veio da sua boca, inclusive. Próxima pergunta. Próxima pergunta. Outra pergunta, sobre líder, Jair sobre- Bolsonaro, sobre a Exatamente. manifestação das eu tenho uma lideranças. pergunta em relação à reação que vocês pretendem. Vocês pediram a volta do recesso. Vocês também vão pedir o andamento de propostas como, por exemplo, a PEC contra as decisões monocráticas, a PEC, enfim, acho que tem umas 3 PECs antes do Supremo, nós né? temos, respondendo a sua pergunta, o que nós precisamos agora, com urgência, é votar medidas que tragam de novo autoridade para o Congresso. Então, nós precisamos votar, sim, a PEC do fim do foro privilegiado. Isso é urgente. Já foi aprovado aqui no Senado, está na Câmara dos Deputados, pronta para ser votado. O que nós queremos também é votar, também saiu do Senado, é PEC também, das decisões monocráticas, para que não possa haver, ela tem que ser submetida à Corte, ao colegiado. Afinal de contas, o que está havendo é uma verdadeira violação à natureza do colegiado. O Supremo Tribunal Federal, ele não é uma corte de 11 juízes independentes. É uma corte, as decisões têm que ser tomadas, inclusive decisões de grande impacto, pelo plenário da Casa. Em qualquer tribunal de justiça. Para você declarar uma lei inconstitucional, é preciso ir, o processo, a ação vai para o plenário do tribunal. Como é que isso não acontece no Supremo Tribunal Federal? Então, nós precisamos resgatar esses projetos que estão parados, adormecidos na Câmara dos Deputados para serem votados. E tem muitos outros. Tem a CPI do abuso de autoridade. Nós precisamos que essa CPI seja instaurada. Então, tem muitas medidas para ser a questão dos mandatos também, para ministros. Então, nós temos muito o que fazer dentro da nossa atribuição constitucional. E o que a gente queria, o que a gente quer, é que o Supremo volte a ser um tribunal que atue dentro das suas competências e atribuições constitucionais. Não queira legislar por nós, porque isso está acontecendo desde o marco temporal. Isso vem acontecendo de forma corriqueira. Meus amigos e a imprensa, eu falo a vocês, nós temos defendido a liberdade de expressão, inclusive dos senhores, há muito tempo. Hoje nós temos jornalistas censurados também. E na Venezuela, o Supremo Tribunal Federal assumiu as funções do parlamento. O parlamento foi fechado. Isso já está acontecendo aqui. Não fecharam as portas, não nos impediram ainda de entrar aqui, mas já está acontecendo. Então, é isso que nós queremos. Nós queremos a volta da democracia, com respeito aos poderes da República, com a tripartição dos poderes, com independência e harmonia. Não basta pedir harmonia. Quando dizem, mas não tem harmonia, o Congresso tem parlamentar que ataca, o Supremo, não. Nós atacamos decisões de ministros que violam a Constituição. Meus queridos, querer harmonia entre os poderes sem que haja independência é a mesma coisa que você querer que uma mulher que apanha do marido na rua saia de braços dados com ele para mostrar harmonia para todos e esconder que ela é espancada. Isso não é possível. Harmonia com independência e respeito às funções de cada poder. Deixa eu colocar uma questão aqui. Nós fizemos hoje uma reunião virtual. Com o Nós Mota. faremos só do PL.
Nós vamos ter uma reunião presencial na segunda-feira, das 14 às 17 horas, na liderança do nosso partido, do PL. E de lá, né, uma das coisas que já ficou definida é que nós queremos o fim do recesso branco e queremos uma reunião com o presidente da Casa, para que ele, sim, nos ajude a conduzir. Mas vocês já pediram para esse ele momento. alguma Ainda coisa? será solicitado. Deixa eu só colocar uma questão aqui. Foi do foro pedido? privilegiado, que todo mundo fala, que beneficia os senadores. Deixa eu quebrar esse paradigma. Foro privilegiado privilegia os ministros. Porque quando a gente começa a fazer movimentações aqui para frear os ataques inconstitucionais do STF, eles procuram os senadores ameaçando a tirar da gaveta algum processo e pautar o processo. Seja processo de crime grave, seja processo de apenas uma denúncia de um partido querendo denegrir a imagem de outro político. Então, eles fazem essa pressão aqui dentro do Congresso e nós não recuamos. Eles fizeram conosco e nós não recuamos. E precisamos que mais parlamentares não recuem, para que a gente possa, de fato, fazer essa votação e acabar com esse foro privilegiado dos ministros e não dos parlamentares. Vejam, eu queria só fazer uma observação. O Partido dos Trabalhadores entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal, através de um deputado, pedindo a prisão de Bolsonaro porque ele poderia fugir. O ministro relator acatou. A Procuradoria-Geral da República deu parecer favorável. Vocês acham que se Bolsonaro quisesse ter fugido, já não teria fugido? Acharam 10 ou 15 mil dólares? É mesmo? O cara que ganhou 17 milhões de reais de PIX? É uma piada, é uma afronta à inteligência de qualquer um. Então, na verdade, nós sabemos o motivo de cercear a liberdade do presidente Bolsonaro. Ano que vem nós temos uma eleição, o qual faremos maioria nessa casa. Nós faremos pelo menos 42 senadores, escreva o que eu estou falando hoje. E com isso, quem é o maior cabo eleitoral da República Federativa do Brasil e que lidera as pesquisas presidenciais? Jair Messias Bolsonaro. Qual é a forma de calá-lo? Qual é a forma de restringi-lo? Qual é a forma de tentar retirar a força dele? Calando as suas redes sociais, como fizeram com o Luciano Hang em 2022, porque ele tinha a posição clara a favor de Jair Bolsonaro. Mas hoje, nós da direita detemos a maioria dos seguidores e dominamos as redes sociais. As pessoas que não puderem ouvir da boca de Bolsonaro, ouvirá das nossas bocas, nas nossas redes sociais, nos nossos WhatsApps e nas nossas manifestações aqui dentro do plenário do Senado Federal. E nada, um presidente que derrete, que tem já a maioria de pessoas que o consideram ruim ou péssimo, né? Economia destruída, apoio de Irã, Hamas, Venezuela, só gente boa, só gente democrática, só quem respeita a liberdade de expressão, para não dizer o contrário. Então, é um governo perdido, que até agora se culpa Eduardo Bolsonaro pelo tarifaço. Parem de comédia. Se vocês lerem os 20 pontos principais, o site está no ar, os 20 pontos principais da campanha de Donald Trump e J.D. Vance, tá aí, o site está no ar. Vocês vão ver que países que não respeitam a liberdade de expressão e que perseguem opositores políticos seriam restringidos do mercado americano. Ele falou na campanha dele, não é por causa de Bolsonaro e Eduardo, não. Senadores, vocês falaram com o Davi Alcolumbre sobre isso, sobre a volta do recesso também? Qual foi a reação do presidente? Não, na segunda-feira será feito o pedido conjunto, unindo todas as lideranças dos outros partidos que não puderam, nessa sexta-feira, primeiro dia do recesso, estar presente, e será feito um manifesto encaminhado para que volte às funções o Congresso Nacional. Lembrando que não é só a grave crise institucional que hoje aparece e se evidencia. É também porque no dia 1º de agosto, as sanções de embargo, pode-se dizer, porque 50% de taxação é embargo, né, elas, em tese, segundo foi dito, serão aplicadas. E o Brasil não está se mexendo. Ninguém foi lá sentar para conversar. Isso aconteceu com diversos países.
Vamos parar de achar que a gente é o centro do mundo. Isso aconteceu com a China, que tem diversas divergências ideológicas com os Estados Unidos, mas é o seu maior parceiro comercial. 147% de taxação. Conseguiram, na diplomacia que funcionou, empurrar o prazo e estão lá discutindo condições melhores. Aconteceu com a Argentina, aconteceu com Israel, com a União Europeia, com a Índia, com o Canadá. Com quem sentou é a maneira dos Estados Unidos, com o seu atual presidente, negociar os seus interesses, são interesses dele. Não vou eu aqui avaliar se está certo ou está errado. Ele é o presidente americano, governa os americanos. O que a gente quer é que o nosso presidente olhe para os produtores que estão com as suas mercadorias estocadas, esperando embarque nos portos, e não sabe o que vai acontecer. Não se sabe quem é o emissário, já foi para os Estados Unidos, já sentou. Ah, mas isso é tudo ideológico. Já sentou, já levantou a bunda da cadeira, foi lá negociar. Os produtores precisam de uma resposta, porque isso diz respeito aos empregos e o desenvolvimento do nosso país. Senador, como vocês falam que há essa questão dessas sanções impostas por Trump também como resultado dessa perseguição que vocês colocam? Sim. De certa forma, não está justificando a ação do Supremo, então, contra... Na verdade, o Supremo Tribunal Federal, a cada vez mais, ele está dando a sua resposta a quem argue isso. Se a gente realmente é um país livre, é uma democracia, ou se aqui impera a censura, impera numa caneta, numa decisão imperial praticamente, né, a vontade daquele. E isso talvez tenha reafirmado o que está sendo dito, porque não é só os Estados Unidos, vou repetir. A Alemanha já se manifestou, sua imprensa, diga-se lá. A OTAN já se manifestou. Hoje, nos jornais do Rio, tem uma denúncia muito séria de que um emissário do atual governo integrou uma visita, uma missão religiosa na Venezuela para negociar o petróleo com a Venezuela. Está nos jornais do Rio de Janeiro, Correio do Amanhã, está no jornal Agenda do Poder. Isso é muito sério. O país só falta ele se fechar. E a gente está aguardando 1º de agosto para saber. E é isso que a gente está aqui alertando, porque o devido processo legal já foi às favas. A censura já está implementada. A perseguição aos opositores já existe. E dia 1º entra um grande embargo. E a notícia de hoje, nesses jornais do Rio de Janeiro, é que o emissário se miscuiu numa missão religiosa com esse propósito para negociar petróleo com a Venezuela. Estamos a caminho da Venezuela. Só falta fechar as relações comerciais do nosso país. E o presidente Lula, ao não designar alguém de peso para negociar com os Estados Unidos, parece que está navegando nesse rumo. Líder, o senhor acha que, num primeiro momento, parte da oposição celebrou a taxação, incluindo o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro? O senhor acha que ele culminou nesse processo que foi avançando nos últimos dias de uma defesa de impor condições para que os Estados Unidos voltassem atrás da taxação? Acabei de dizer que os Estados Unidos negocia com a China, que de democrático tem nada. Mas a China também escalou. A maioria dos países, a maioria, você pegar todos esses, você vai ter uns... Você vai ver, isso é uma reação, a retaliação, a reciprocidade, em todos os casos que aconteceram com outros países, em todos não, mas a maioria foi uma primeira resposta, mas nunca deixaram de sentar e negociar. A questão não é retalhar, fazer bravata, reciprocidade, a questão é quem está negociando, porque os produtores, o agronegócio, a indústria brasileira quer essa resposta. Eu tive ontem na Fiesp e esse era o tema lá, quem está negociando? O Lula terceirizou a negociação, são os setores que vão negociar individualmente, estamos acéfalos? Essa que é a pergunta. Negociar faz parte, retaliar, tudo isso faz parte. Mas o Trump não sentou para conversar antes de impor as tarifas? Ué, lógico que não. O governo conversou com o encarregado americano, Gabriel Escobar. E Ué. houve uma rodada de negociações no primeiro E tarifado. você sabia que Israel se antecipou para não ser tarifado e deu benefícios fiscais e mesmo assim ele foi tarifado? Bom, vamos entrar... Ué, eu estou falando da China, você está dizendo que não serve. Eu estou dando exemplo de Israel. Desculpa, está respondido. Alguém tem mais perguntas ou podemos encerrar? Encerrando. Obrigado.